o tempo de espera para os seus resultados chegarem. O tempo de espera para os seus objetivos se concretizarem. E aí, eu vou trazer aqui no início do Mentaliza um pouco sobre duas leis herméticas que regem o universo. E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse início, tá? Vou tentar explicar da forma mais simples possível, mas preciso que vocês se concentrem. O que são essas leis? São leis que regem o universo e que funcionam em 100% dos casos, né? Então, se eu jogar essa caneta 1000 vezes, ela vai cair 1000 vezes, porque a lei da gravidade garante isso para mim. Não cai 999, cai 1000 vezes. Mesma coisa aqui com essas leis herméticas. E eu vou trazer duas delas para vocês. A primeira é a lei do gênero. Essa lei do gênero diz o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. O que isso quer dizer e o que isso tem a ver com espera? Vocês vão entender. Primeiro ponto, gênero deriva do latim gerar, procriar, produzir. Isso significa que para a gente gerar vida, energia, manifestações, nós precisamos de uma energia masculina e uma energia feminina. Para você gerar um novo bebê aqui no plano físico, você precisa do quê? Uma energia feminina e uma energia masculina. Isso existe no seu plano mental também. Para você gerar uma florzinha, você pega uma semente, você joga ali na terra, e aí você precisa o quê? Esperar. Então, é como se a espera fosse uma consequência dessa lei do gênero. Essa lei do gênero diz pra gente que para tudo existe um tempo de gestação. Pensa, você demorou 9 meses para nascer. Então, houve a energia masculina, ali do seu pai, que foi lá e colocou o sêmen na sua mãe. E aí houve a fecundação, a sua mãe te gestou por 9 meses. 9 meses foi o tempo de espera para você nascer. Foi o tempo de gestação para você nascer. É a mesma coisa, existe espera para plantar uma flor, para gestar o bebê, para a gente adquirir uma virtude nova. Não é do dia para a noite que você se transforma em uma pessoa paciente. Não é do dia para a noite que um homem se torna um homem virtuoso. Demora um tempo. Para criar massa magra, demora tempos. É uma criação. Enfim, então esse tempo de espera é uma consequência da lei do gênero. Só que qual que é o ponto? Você sabe que para uma criança nascer, demora mais ou menos aí 9 meses. 9 meses é o tempo de gestação. Isso está dominado, isso é do nosso conhecimento. E isso facilita a nossa vida. Então, significa que quando uma mulher engravida, ela já sabe mais ou menos quando que a criança vai nascer. Mas quando a gente olha para os nossos objetivos, você não sabe quanto tempo você vai demorar. Eu não sei quanto tempo vou demorar para chegar na mansão de 37 milhões. Eu não faço a menor ideia. Pode ser que seja ano que vem, pode ser que seja daqui a 5 anos, pode ser que seja daqui a 10 anos. Eu não tenho este conhecimento. E aí, muitas vezes, o problema está exatamente aqui. Então, aqui entra, né, a paciência do, quando é que vai acontecer? É mês que vem? É daqui a 1 ano? Socorro, já se passou 3 meses. Por quê? Porque você não sabe quanto tempo vai demorar. Isso gera a impaciência que a gente vai falar bastante aqui nessa live do Mentaliza. E aí, dentro desse tempo de espera, presta atenção nisso daqui, existem 2 fases. Existem 2 fases dentro do tempo de espera. Existe a fase do aprendizado e existe a fase da gestação. O tempo para um bebê nascer não começa a contar, os 9 meses não começaram a contar quando a sua mãe conheceu o seu pai. Os 9 meses começaram a contar quando a causa correta foi produzida. Quando houve a fecundação. Aí sim começou os 9 meses, certo? Então, o tempo para o bebê nascer não começa a contar no momento que você conhece o amor da sua vida. É ali no momento da fecundação. Você percebe que existe um tempo ainda que antecede a gravidez? É o tempo de aprendizado. Você está mapeando aí quem são as possibilidades, saindo nos dates meio ruins, sofrendo com o crush que você acabou de conhecer. Enfim, é como se isso fosse o tempo de aprendizado. E isso acontece também para os seus objetivos. Então, você tem um tempo de aprendizado que você está aprendendo quais são as causas corretas que você precisa produzir. E depois entra o tempo de gestação ou tempo divino, tá? A gente vai usar esses 2 termos. Eu tenho o costume de falar mais tempo de gestação, mas talvez para o entendimento de vocês, tempo divino fique mais fácil.
Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês sobre a lei do gênero. E agora eu quero reforçar uma coisa sobre a lei da correspondência. O que diz essa lei para a gente? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está dentro é como o que está fora. O que está no pequeno está no grande. O que isso tem a ver com o papo do nosso Mentaliza de hoje? A pergunta é, se o que está no pequeno está no grande, como que você está lidando com as pequenas esperas da sua vida? Ou seja, quando você manda uma mensagem para Isabela Fan, quando você manda um direct para Isabela Fan, quando você manda uma pergunta para o seu mentor, quando você manda uma mensagem para o seu crush e o seu crush está demorando a responder, você pira o cabeção, acha que ele já está com outra? Quando você tem que esperar um bolo ficar pronto, você é daquelas que fica abrindo o forno o tempo inteiro e colocando o garfo e quase tira o bolo cru? Ou uma pipoca, você está esperando a pipoca ficar pronta e aí parece que está demorando 84 anos? Quando você chama o Uber e aí aparece lá 12 minutos. Gente, reparem, esses dias eu me peguei fazendo isso. Chamei o Uber, esses dias não, foi ontem, quando eu fui no sushi. Chamei o Uber e aí 15 minutos, cancelei, pedi outro. Vocês percebem, nós como sociedade estamos imensamente imediatistas. E para várias dessas pequenas esperas, né, na vida, quando você tem que ir no banco, enfim, geralmente a gente está o quê? Muito impaciente. E muito por conta das facilidades que existem hoje. Então, hoje, você tem respostas que você precisa em um Google pesquisar de distância. Se você está com fome, você liga o seu iFood e pouco tempo depois a comida está na sua porta. Um date, muito fácil. Você abre o aplicativo e você vai para um date. Então, a gente se acostumou a ter as coisas rápido demais. Quando você vai abrir um site e o site está demorando, você fica esperando? Não fica. Você vai, larga para lá. Nós estamos extremamente impacientes, muito por conta desse avanço tecnológico. E lei da polaridade, né? Tudo tem pontos negativos e positivos. É incrível, mas ao mesmo tempo, isso está fazendo com que a gente fique impaciente com esperas maiores na nossa vida. Está fazendo nós estarmos cada vez mais apressados, ansiosos, impacientes e etc. E aí não é sua culpa, né? Se estamos vivendo neste momento histórico. Mas é sua responsabilidade tomar cuidado em relação a isso. Então, amanhã, quando você pedir o Uber e der 8 minutos de distância, tente praticar um pouco mais a paciência nessas pequenas coisas. Por quê? A nossa mente aprende por padrões. Se você pratica a paciência no pequeno, ela vai extrapolar para o grande. Isso daqui já é como lidar melhor com a espera, né? Então começa a lidar melhor com as pequenas esperas da sua vida, que isso já vai te ajudar, porque isso é lei. Vamos lá para o que gera sofrimento no momento de espera. Primeira coisa, falta de humildade. E aqui temos uma frase que eu costumo escutar com uma grande frequência. Ai, mas eu já estou fazendo de tudo e não tenho resultado. Ai, socorro, me ajuda, eu não sei onde eu estou errando. Ai, eu estou fazendo de tudo todos os dias e mesmo assim não avanço. Você precisa ter mais humildade. Essa frase, estou fazendo de tudo e mesmo assim não tenho resultado. Vocês percebem o quanto essa frase é, de certa forma, arrogante? Assim, será mesmo que você está fazendo de tudo? Você acha mesmo que você sabe mais que Deus quando é que você está produzindo as causas corretas? Porque existe uma outra lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Se você ainda não recebeu o efeito, o objetivo, é porque você ainda não está produzindo todas as causas. Ponto final. Comparação. Essa daqui é para todos. E essa daqui? Comparação com o tempo do outro. Então, o que você faz que só piora o seu processo de espera? Você entra no Instagram e aí você vê que o fulano de tal está há apenas 3 meses no mercado digital e está fazendo muito mais dinheiro que você. Você entra no Instagram e vê que aquela pessoa que acabou de entrar no The Journey foi convidado para participar do Papo com Journey e você que está no The Journey há 6 meses ainda não conseguiu resultados. Ou você viu que o fulano de tal foi convidado para fazer entrevista com o seu outro mentor de marketing e você está no digital há 2 anos e ainda nem fez sua primeira venda. Ou você vê a fulana de 23 anos que já está aí fazendo milhões
E aí você fica, meu Deus do céu, eu tenho 30 e não tenho nem R$ 2.000 na conta. E assim você vai se puxando para baixo e achando que para o outro o processo tá acelerado e rápido e para você tá demorando demais. E aí você fica comparando o tempo das coisas. Essa comparação de tempo é uma comparação extremamente destrutiva. Por quê? Existe um tempo para a banana surgir e existe um tempo diferente para a maçã surgir. Não sei qual o tempo para a banana nascer e para a maçã nascer. Mas existem tempos diferentes, vocês percebem? E é assim para nós, seres humanos, também. Então, o tempo de gestação, o tempo divino para a Isabela, é diferente do tempo divino para a Érica, para a Joana, para a Cláudia. E aí, por inúmeros motivos que fogem à nossa compreensão, né? Tem coisas que são incognoscíveis. Mas tem muito a ver também, né? Com as crenças que você carrega, com tudo que você viveu, o que precisa ser curado, o quanto que você precisa evoluir e etc. Mas fato é que o tempo divino é diferente para cada pessoa. Falta de foco. O que eu quis dizer com isso? Às vezes, você tá há 5 anos no digital. Só que aí, no primeiro ano você tentou PLR, no segundo você tentou dropshipping, no terceiro você tentou mercado de afiliados, aí no quarto você fez 10 estratégias dentro do mercado de afiliados, ou seja, você é aquela pessoa que fica pulando de galho em galho, né? Você não dá nem oportunidade para as coisas se manifestarem na sua vida. Então você começou, eu tô adorando as analogias de plantações. Começou a plantar um mamão. Aí você fez o quê? Comparou. Ó, a comparação aqui de novo. O seu vizinho estava plantando maçã. E aí você viu a maçã do vizinho. Aí você falou o quê? Não, mamão não. Deixa eu ir lá plantar maçã. Aí foi plantar maçã. Aí você viu o outro vizinho comendo uva. Aí você falou, não, vamos para a uva. Ficou aí pulando de galho em galho. E aí o que acontece? Isso daqui. Você já viu esse rios? Não sei se vocês já viram isso. Tá dando para enxergar, né? Tá. Olha só. Você estava quase. Você estava quase. Mas aí entra a comparação novamente. E aí você pula de galho em galho. Fica aí pulando de galho em galho, estratégia em estratégia, de mentor em mentor, de curso em curso. E não dá nem tempo para as coisas se manifestarem na sua vida. E isso te dá uma sensação que te gera mais sofrimento ainda, que é a sensação de que nada funciona para você. Quarto motivo de por que você sofre tanto. Você coloca um peso enorme no resultado esperado. Então você tem... Ai, gente, eu tô com sede. Uma ilusão de que o dinheiro... Vou falar de dinheiro porque sei que minha audiência gosta bastante. Ou qualquer que seja o seu objetivo, você acha que quando você chegar, você vai transformar completamente a sua vida. Então, nossa, quando eu tiver dinheiro, a minha vida vai ser outra. E qual é o ponto? Falamos bastante de dinheiro, gostamos bastante de dinheiro, mas dinheiro não é tudo nessa vida. E aqui entra o que eu falo muito com vocês também sobre colocar o dinheiro no devido lugar dele, que é abaixo de você. E aí, quando você coloca esse peso, quando eu estiver faturando bem, quando eu estiver fazendo 6 dígitos no meu lançamento, quando eu me tornar um afiliado de sucesso, você está colocando um peso demais, né? No dinheiro ou no resultado esperado. E o dinheiro precisa estar abaixo da sua felicidade. É o que eu falei sobre quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Então, você está projetando a sua felicidade no futuro. Ou, quando eu encontrar o amor da minha vida, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Isso é uma grande distorção. Por quê? Se você não está feliz agora, quando você encontrar o seu objetivo, quando você alcançar o seu objetivo, a sua mente vai encontrar outros motivos para te trazerem felicidade novamente. A felicidade, entre aspas, que seria uma empolgação, vai ser passageira. Sua mente vai encontrar algum outro buraco para você se tornar infeliz novamente. Então, você precisa se lembrar da ordem. A ordem correta é paz mental primeiro, dinheiro depois. Estabilidade emocional primeiro, dinheiro depois. E por último, mais um motivo do seu sofrimento é a imaturidade em lidar com o tempo divino. Imaturidade em lidar com o tempo divino. E aqui entra uma coisa que eu perguntei ali nos stories para vocês. Quero saber. Quem já viajou de carro com uma criança?
Vocês já viram como que a criança fica perguntando? De 5 em 5 minutos? Já chegou? Já chegou? Falta quanto tempo? Já tá chegando? Isso é uma criança viajando de carro. Ou, você já contou para uma criança que vocês iriam viajar? Então, no mês que vem a gente vai para Disney. Mês que vem a gente vai para Disney. Aí o que acontece? Todos os dias a criança acorda perguntando: chegou o dia de ir para Disney? É hoje que a gente vai para Disney? Fala se não é assim. Ou, já viu criança fazendo birra porque quer um doce? Então, a criança quer o chocolate, mas aí você fala para ela, o pai fala para ela que é só depois da janta. Só que a janta tá quase pronta. Falta 1 hora só para janta. Mas aí a criança faz uma birra, espernia, grita, chora, porque ela quer o chocolate naquele exato momento. Mais um ponto, a criança querendo ir embora de algum lugar. Isso aqui eu lembrei de mim mesma. Sei lá, você sai, às vezes estava na casa da minha avó, queria ir embora. Mãe, vamos embora. Aí, vamos, daqui a pouco. E aí parece que demora 84 anos. A criança acha que demora 84 anos. O que é isso? Imaturidade em lidar com o tempo das coisas. É chato, né? A criança esperneando. Pelo amor de Deus, quero ir embora. Pelo amor de Deus, o chocolate. Mas você é exatamente assim com o tempo divino das coisas. Você é exatamente igual uma criança fazendo birra diante do tempo de Deus, achando que já está produzindo todas as causas, achando que já está na hora de receber. Mas vamos lá. Como lidar melhor com a espera? Porque senão eu vou confundir aqui, tá? Primeiro ponto, relacionado a tudo que a gente conversou agora há pouco. Então, primeira coisa, aceite que ele sabe o tempo ideal para as coisas se manifestarem na sua vida. Vá desenvolvendo essa maturidade. Por quê? Assim como o pai da criança sabe que se ela comer o chocolate antes da janta, ela vai ficar sem fome, ela não vai comer o que precisa comer, vai fazer mal para ela. Deus sabe quando é o tempo certo para você receber o que você deseja. Segunda coisa, relacionada ao que eu falei antes também, você precisa aceitar que se o efeito não chegou, você não está produzindo todas as causas. Tá? Então, quem se identificou aí com a frase, já estou fazendo de tudo, depois desse mentaliza, aceite que você ainda não está produzindo todas as causas. E o terceiro ponto, praticar mais a presença. Então, vamos usar um pouco da lei da correspondência também aqui, né? Então, começar a praticar as coisas no nosso dia a dia. Então, no seu dia a dia, o quão presente você está, sabe? Para desapegar um pouco, né, dessa vida no futuro e etc. É impossível você ser ansioso e presente ao mesmo tempo. Não tem como você ter 387 mil pensamentos e prestar atenção na sua respiração ao mesmo tempo. Não tem como você ter um pensamento e prestar atenção na sua respiração ao mesmo tempo. Outra coisa, sabe o que eu falei sobre colocar um peso em excesso no resultado esperado? Ou, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz? Se você está muito ansioso pelos seus resultados, comece a praticar mais a gratidão pelo que você tem hoje. Esses dias eu escutei um negócio, gente, que foi tão impactante para mim, mas tão impactante para mim, não sei se vai ser impactante para vocês, não. Mas, você já parou para pensar que o seu eu de hoje era o seu eu do futuro de alguns anos atrás? Então, assim, há 2 anos atrás, a Isabela de hoje era, assim, a minha eu do futuro. Quinto ponto, o que eu falei anteriormente sobre soltar. E aqui entra, né? Eu acho que esse é um dos maiores dilemas de vocês. Mas o tal do soltar, como eu faço isso? Mas, gente, se você tá percebendo que você tá colocando tensão demais no objetivo, o que eu quero dizer com isso? Ansioso, desesperado, enfim. Experimentem, arruma outra coisa para fazer da sua vida, começa a aula de piano. Gente, sendo muito sincera com vocês, o meu projeto Fisiculturiza também tem muito a ver com isso daqui, sabiam? No seguinte sentido de, deixa eu arrumar um outro problema para minha vida. Sabe? Uma outra coisa para eu me concentrar. É bom você ter vários focos. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, vocês entendem? Tem o projeto Fisiculturiza, isso faz eu soltar um pouco o meu negócio no digital.
se inscreve numa aula de piano, vai fazer balé, vai colocar esse foco, essa concentração, essa energia toda em outras coisas. Se vocês entenderem isso muda tudo. Quando você desapega do tempo, as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque você solta mais. Porque a questão tá aqui, é o quando que vai acontecer. Então, qual que é a minha sugestão? Estabeleça aonde você quer chegar. Qual é o seu cenário de vida desejado? Eu quero morar na mansão de 37 milhões. Gente, a mansão de 37 milhões é só uma referência, tá? Não é aquela casa, não. Mas, enfim. A mansão de 37 milhões. Se vai ser ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não importa, vai acontecer. Por quê? Porque eu tô pensando nisso, tô me direcionando para isso, tô me tornando uma pessoa que é capaz de chegar lá. Em algum momento, isso vai se materializar. Isa, como que entra a questão das metas? Colocar a meta do papel, meta mensal. O que eu faço? Tenha o cenário que você deseja, independente de quanto tempo demora, você está caminhando para lá. E quando eu falo de metas mensais, aí o que eu, inclusive, sugiro que você faça? Ou você coloca uma meta mais realista, vamos dizer assim, ou você coloca meta de causas. Ou seja, o que depende de você ir lá e fazer? Esse mês eu vou produzir 30 posts no meu Instagram. Isso depende só de mim. E me aproxima da mansão de 37 milhões. Vocês precisam ir até os 49 do segundo tempo, tá? Então, estabelecer um objetivo. Às vezes você colocou ali a meta mensal. Você escreveu. Não, vou colocar aqui esse mês, eu vou fazer 50 mil reais no mês. E aí, tá no dia 28 e você ainda não alcançou nem 30. E aí, muitas vezes, você desiste do negócio. Se você colocou um objetivo temporal, você precisa ir até os 49 do segundo tempo. Sempre vá até os 49 do segundo tempo. Então, no fim das contas, os seus objetivos, eles só servem para isso. Eles só servem para você se desenvolver, para você ter mais fé e para você se aproximar mais de Deus. Então, no fim das contas, não é sobre dinheiro, nunca foi. É sobre a pessoa que você se torna ao longo desse processo de espera. É sobre as virtudes que você desenvolve nesse processo de espera. É sobre a fé que você cria, é sobre o quanto você se aproxima dele. Assim você chega em qualquer objetivo que você estabelece. Posso ir buscar minha água? Agradeço a presença de todos. Beijos!